Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e eu estou gravando esse vídeo para vocês fazerem então a revisão dos conteúdos que a gente aprendeu aí juntos, né, no primeiro bimestre. A gente aprendeu bastante nesse primeiro bimestre o assunto de pronomes, né? Então aprendemos vários tipos de pronomes e a gente precisa memorizar aí para que eles servem, quais eles são, para a gente poder fazer o nosso desafio. Começando, então, pelos pronomes sujeito, né? Os subject pronouns, que são os que fazem ação, né? Eles sempre aparecem antes do verbo na frase. Tudo bem? Então, são eles I, you, he, she, it, we, they. Né? Então, eu, você ou vocês, lembrando que o you serve para os dois. He, ele, ela ou isto, né? Para objetos e animais. We, nós, e they, eles ou elas. Então, exemplos. I cut the cake. She studies English. They work here. Então, em todas essas frases, né, os pronomes estão fazendo a ação. Então, eu corto o bolo, ela estuda inglês, eles ou elas, né, trabalham aqui. Tá? Então, as ações de cortar, estudar ou trabalhar, né, quem faz são esses pronomes e qualquer outra ação. Né? Depois, nós temos os pronomes objetos, são aqueles que recebem a ação, né? Então, eles aparecem depois do verbo. A frase mais comum de entender isso é I love you, né? Então, eu amo você. They love her. Perdão, they love her. Então, eles a amam. She takes us to school. Então, ela nos leva à escola, tá? Então, são os pronomes que recebem a ação, né, do sujeito, tudo bem? Sendo eles me, you, him, her, it, us, them, né? Então, o equivalente dos de cima, na mesma ordem, só que quando recebe a ação. Então, me, para eu, you, para você, him, para ele, her, para ela, it, né? Sendo ele e ela para objetos ou animais, us para nós e them para eles. Né? Então, depois do verbo, a gente usa esses daqui, não mais os de cima. Né? Substituindo nomes por pronomes, né? Então, utilizando os pronomes sujeito e os pronomes objeto, a gente pode fazer as substituições, né? Em frases que a gente não necessita fazer uma repetição, né, do substantivo que já foi utilizado antes. Então, por exemplo, se a gente vai substituir os nomes na frase Paula loves Bruno Mars, né? Ficaria she loves him, né? Sendo she um subject pronoun, né? Então, porque é a Paula que está fazendo a ação e Bruno Mars que está recebendo a ação vira o him, um object pronoun, né? Um pronome objeto. Né? Outros exemplos. Peter and I ate Japanese food, né? Então, Peter e eu, nós, we ate it, né? It sendo Japanese food, uma coisa. Dan helped me and Chris. Então, Dan, ele, né? Ele ajudou. Me and Chris somos nós, mas como nós, né? Estamos recebendo ação, então, us. I like your parents, né? Então, eu gosto dos seus pais, é a mesma coisa que eu gosto deles, né? I like them. Tudo bem? Então, sempre na ideia de quem faz a ação e de quem recebe a ação. Depois, os possessivos. Né? Os possessivos, a gente tem um problema com os possessivos porque é um pouquinho diferente do português. Né? Então, preste atenção nesse pedaço. Adjetivos possessivos, né? São sempre acompanhados de um substantivo, ou seja, vai ter sempre uma coisa, né, escrita depois dessa palavra. Então, my, your, his, her, its, or, their, né? Meu, teu, dele, dela, né? Para objetos e animais, nosso e deles ou delas. My dog is black. Então, olha lá, depois do my tem uma coisa, né? Tem um cachorro. Meu cachorro é preto. Your face is red. Depois do your tem uma coisa, né? Então, seu rosto está vermelho. His friend is nice. Depois do his, né? Tem uma coisa, tá? Então, o amigo dele é legal. Her sister works here.
A irmã dela trabalha aqui. Their house is in this street. Então, a casa deles ou a casa delas, né, é nesta rua. Então, perceba que depois de todos esses, a gente precisa ter uma coisa depois, né? E se não tiver uma coisa, né? E se não estiver acompanhando um substantivo, qual que a gente usa? A gente usa os possessive pronouns, né? Então, eles nunca são acompanhados de um substantivo e são usados para substituir um substantivo já mencionado pelo contexto. Como assim, professor? Vou dar exemplos, né? Eles são mine, yours, his, hers, ours, theirs. Então, são parecidos com os de cima, mas não são iguais, né? O my vira mine, o your vira yours. O que não muda aqui, o his, né, continua o mesmo. O her vira hers, o or vira ours e o their vira theirs, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí também, tá? Então, olha lá. My dog is brown, yours is white. Perceba que depois do yours não tem um substantivo, eles nunca são acompanhados de substantivo. Por quê? Porque o dog já foi utilizado na outra frase, perdão, já foi utilizado na frase anterior, né? Então, meu cachorro é marrom, o teu é branco, né? Então, perceba que não tem a palavra cachorro depois de o teu. Por não ter a palavra cachorro depois de o teu, a gente usa um desses aqui e não um desses de cima, porque esses aqui não são acompanhados de um substantivo, ok? Repete essa explicação aí no vídeo até entrar na sua cabeça, tá bom? Outros exemplos. His car is red. O carro dele é vermelho. O dela é azul. O dela é o quê? O carro dela, né? Mas como eu não estou usando, não preciso usar car de novo, então eu uso um desses, tá? Então eu uso o hers no lugar do her, tá? Nosso filho tem 10 anos. O deles, né, tem 11. Seu celular é um iPhone, o meu é um Samsung, né? Então, estou substituindo um substantivo mencionado, né? Então, dog, car, son, phone, em todas as frases, utilizando um possessive pronoun, ok? Por último, né, no assunto de pronomes, a gente aprendeu os reflexive pronouns, né, os pronomes reflexivos. Então, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, perdão, yourselves e themselves. Usados principalmente para né, indicar que alguém fez uma ação, né, consigo mesmo. Ou faz, né? I love myself, né? Então, eu amo a mim mesmo. Então, eu estou fazendo a ação de amar comigo mesmo. She's looking at herself in the mirror. Então, ela está fazendo a ação de olhar ela mesma, né, no espelho. We hurt ourselves. Nós nos machucamos. Então, a ação de machucar foi feita com eles mesmos. She thought about herself. Ela pensou sobre si mesma. Então, ela está fazendo a pensão de pensar, né, em si mesma. Então, esses pronomes servem, né, para mostrar que a pessoa está fazendo ação com ela mesma. Tá? Essa é uma das funções. Segunda função, indicar que alguém fez uma determinada ação sozinho ou sozinha, né, com o auxílio da palavra by. Então, por exemplo, I made this cake by myself, né? Então, eu fiz esse bolo sozinho. Então, utilizando by, mais um pronome reflexivo, né? Eu tenho aí you sozinho. He cleaned the house by himself. Ele limpou a casa sozinho. Martha fixed the car by herself. Marta consertou o carro sozinha. Então, by myself, by himself, by herself. Então, com o auxílio da palavra by, a gente consegue dizer que alguém fez uma ação sozinho ou sozinha. Ok? Importante, professor, precisa memorizar todos esses pronomes? Sim, precisa. Não estarão no desafio, ok? No desafio vai ter um vocabulário auxiliar para vocês, mas não será esse. Esse aqui eu preciso que vocês estejam com ele, né, memorizados. Tudo bem? Depois os pronomes, né? Temos os artigos, né? Os artigos são mais tranquilos. Então a gente tem o ao, an e o the. Então, começando pelo a e pelo an, né? Ambos significam um ou uma, né? E se você lembra nas nossas aulas, você sabe que o a é utilizado antes de palavras com consoante, né? E o N é usado antes de palavras com vogais. Existem algumas exceções para isso aqui, mas eu não vou trabalhar com isso
não vou trabalhar com as exceções, né, no desafio. Ah, importante que eu não falei aqui em cima também. Existem outras funções para os pronomes reflexivos no inglês, tá? Mas eu só vou cobrar essas duas, tá bom? Essas duas aqui são as mais comuns, então só vou cobrar essas duas. Embora existam outras, né? A gente não vou cobrar no desafio para não ficar muita coisa para vocês, né? Que os pronomes em si já são muita coisa, né? Então, voltando para os artigos. Então, um ou uma utilizado antes de consoantes e o an, um ou uma utilizado antes de vogais, né? Então, por exemplo, a book, um livro. Então, a antes de consoante. A girl, uma menina. A antes de consoante. An apple, uma maçã. Então, an antes de vogal. An umbrella, um guarda-chuva. An também antes de vogal, certo? Então, a book, um livro, a girl, uma menina, então significando um ou uma, e an apple, uma maçã, an umbrella, um guarda-chuva, também significando um ou uma. O que difere é a próxima palavra começar ou não, né? Com consoante ou com vogal, tá? Depois aprendemos sobre, né, o artigo the, que pode significar o a, os e as ao mesmo tempo, né? Então, usamos antinomes próprios no plural e indicar objetos específicos, né? Então, a diferença, eu falar, vai na mesa e pegue uma maçã e vai na mesa e pegue a maçã, né? O a indica um objeto específico, né? O the indica um objeto específico. Então, não usamos antes de nomes próprios no singular, então, nomes próprios, tá? E nem antes de pronomes, tá ok? Já vamos ver exemplos de tudo isso que eu acabei de falar. Então, antes de nomes próprios no plural, principalmente quando se refere a famílias, né? Os Johnsons, os Simpsons, né? The Johnsons, The Simpsons. Um outro nome próprio no plural, Estados Unidos da América, né? The United States of America, ou, né? The USA, utilizando a sigla. Então, antes de nome próprio no plural, a gente precisa usar, tá? Não usamos antinome próprio no singular, então isso que a gente faz no português de, o João está em casa, a gente nossa, eu traduzi João aqui. Deixa eu melhorar isso aqui, né? A gente não traduz nome. Foi sem querer. Mas tudo bem, não muda a ideia, né? Isso que a gente faz, né? De o John está em casa. Diga, a Eduarda está fazendo tal coisa, né? O Miguel está fazendo tal coisa. Se a Eduarda ou Miguel não acontece no inglês, tá? A gente não pode colocar the antes de nome no singular. Então, o John está em casa, né? John is at home. Falar the John está errado. O meu cachorro é branco, né? Esse o do o meu, não existe esse the antes, tá? A gente não usa the antes de pronomes, tudo bem? Antes dos pronouns. Aqueles que a gente viu lá em cima não tem the, né? Antes de nenhum deles, tá? Então, o meu cachorro é branco, my dog's white. The my está errado. Assim como the your, the his, the her, the their, né? Todos os pronomes que a gente viu aqui em cima, né? Colocar o the na frente está errado. Não pode. A casa dela é grande, a minha é pequena. Então a casa dela vai ficar her house. The her está errado. A minha é pequena. Mine is small. The mine também está errado, tá? Então não pode colocar o the antes aí de pronome. Ok? Bom, eu espero que vocês consigam memorizar tudo que está aqui para poder ser aplicado no desafio. Se não entendeu alguma coisa, né, reassista o vídeo, veja qual foi a parte que te deu problema. Não conseguindo sanar o problema com o vídeo, me procure, né, pela escola. Não vá para o desafio com dúvida, tá? Só consigo tirar as dúvidas, então, antes do desafio, ok? Desejo a vocês bons estudos, tá? E nos vemos aí pelos corredores, ok? Bye, bye!